Ora viva, minhas amigas e meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Cianuco Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página Teólogo Cianuco Monteiro. O prometido é devido e cá estou para abordarmos um bocadinho sobre o tema que eu falei no Facebook. Relação sexual, troca de energias, sim ou não? Algumas pessoas já disseram sim, outras pessoas disseram que não. Bem, é um assunto que eu já tenho falado, já venho falado, mas eu decidi falar depois de ter visto o vídeo daquela jovem que aparece a fazer preces, a implorar. Ela aparece nua fazendo preces e eu me lembrei dessa questão de que alguns chamam de troca de energias através de envolvimento sexual. Eu, para conversar com vocês sobre esse assunto, é bom partir com vocês do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico, a relação sexual foi criada por Deus. Aqui só essa afirmação que o relacionamento sexual foi criado por Deus. Já vem quebrar todo o tabu, toda a vergonha e todo o mito em relação à relação sexual. Alguns dizem que não, foi essa fruta proibida, criou-se mitos acerca disso, foi essa fruta proibida que deu, que o homem e a mulher cometeram. Engano, engano. Quem te dizer que o fruto proibido foi relacionamento sexual, isso é engano. Até porque o próprio Deus já tinha, antes da queda, já tinha abençoado eles e dito para eles para multiplicarem, para frutificarem, para povoarem ou encher a terra. E a terra não seria enchida senão através do coito. Então Deus criou a relação sexual, os órgãos e a relação sexual, a atração física entre os dois, com dois principais objetivos. O primeiro é a satisfação, o prazer entre o casal, e o segundo é para a procriação. Então, vos falei já os dois objetivos pelos quais Deus criou o prazer sexual. Primeiro, para a satisfação do casal. Segundo, para a procriação, para a reprodução da espécie humana. Então, o sexo é aprovado por Deus quando ele é praticado dentro do casamento. Vocês estão a entender? Quando ele é praticado antes do casamento, chama-se fornicação. Quando é praticado fora do casamento, chama-se adultério. Tanto a fornicação como o adultério são pecados diante de Deus, porque Deus criou homem e mulher para praticarem dentro do casamento, somente dentro do casamento. E quando falamos sobre casamento, para quem me segue já há algum tempo, sabe que eu falei que o casamento é uma questão de cultura. Eu já fiz lives também a falar sobre isso. E quando se fala de casamento, o casamento é uma questão cultural. Por exemplo, dentro da cultura dos judeus, eles que são orientais, está muito relacionado à nossa cultura tradicional banto, que quando você vai ficar com uma mulher, você tem que estar dote aos seus pais. Por exemplo, quando eu estou no Brasil, não acontece isso. Não há nada de dote, não existe alambamento, que é o casamento tradicional. Só existe namoro, pé de noivado, a mão dela é noivado, e pé de casamento, vão assinar. O casamento aí chega assim, não, e já está, estão casados. E diferente da nossa cultura, em que você tem que dar dota para a família, e a família praticamente que abençoa. Isso era nos tempos bíblicos, não existia no tempo bíblico casar no templo, no tempo bíblico. Então, essa questão que nós hoje discutimos sobre casar ou não no templo, não é uma discussão bíblica, é uma discussão eclesiástica ou tradicional. Está relacionado à tradição da igreja, usos e costumes da igreja. Nada relacionado, se você for casamento nos tempos bíblicos, você vai estudar como é que era no Antigo Testamento, mas está relacionado à sua cultura. O que significa que o casamento monogâmico, ou seja, entre um homem e uma mulher, o casamento hetero e monogâmico, em qualquer parte do mundo, foi instituído ou estabelecido por Deus. Não foi Deus que instituiu a poligamia ou poliandria, uma mulher ter vários parceiros, ou um homem ter vários parceiros, mas Deus estabeleceu, disse, fez Adão para Eva e fez Eva para Adão. Não Adãos para Eva e nem Evas para Adão. Então é Adão para Eva
e Eva para Adão. Esse é o propósito de Deus. Então, quem, por exemplo, fez o alambamento, as pessoas me perguntam, pastor, quem fez pedido, quem fez alambamento, pode ou não envolver-se com a sua parceira? Como eu disse que não é uma discussão bíblica, mas é uma questão que está relacionada à tradição da igreja. Eu, como pastor de uma outra denominação, não posso te dizer só que vai ou não. Te digo, à luz da Bíblia não existe mal nenhum, mas só que você pertence a uma denominação que colocou uma regra dizendo que tem que ser o alambamento, depois casando assim na conservatória, depois aqui na igreja. Então eu não posso passar por cima da sua denominação, porque eu não sou seu pastor, sou pastor de outras pessoas, e você tem o teu pastor, você tem a tua igreja, você tem a tua denominação. O que você pode fazer simplesmente é ouvir o que eu estou a dizer e a tua mente ganha luz acerca da Bíblia, de compreender. Entendeu? E não você fazer algo que contradiz a tua própria igreja. Dizer, o pastor na internet, no Facebook, que falou comigo, o pastor Cianuc. Vocês estão entendendo? Olha, a Lídia está entendendo. A Lídia já deu um amém. E o Pedro Bidi Jovelino escreveu interessado. Acho que ele escreveu interessante, né? Então, aqui já está claro isso. Então, é importante também dizer que o casamento, isso que eu estou a falar para vocês, o casamento foi instituído por Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos nos colocar com jugo desiguais, com os infiéis. Paulo fala isso para os irmãos de Corinto. Não vos associeis, ou não vos prendais aos jugos desigual, com os infiéis. Ou seja, o crente não pode casar-se com um ímpio. Um crente não pode casar com um ímpio. E quando dois crentes se casam, é bom que eles se casam dentro da obediência da palavra, na pureza. Por exemplo, vocês sabiam que o casamento é um mistério? Eu falei um casamento. O casamento é um mistério. Vocês sabem que o casamento é um mistério? Essa união do homem e da mulher é um mistério. Sempre que eu abençoei casamentos, em Angola, li essa passagem que eu quero ler com vocês. Efésios 5. Vamos na Bíblia. Abra aí Efésios 5. E o Martim de Jesus glorificando a Deus, dizendo que está aprendendo. Efésios 5. Vou ler o 32. Efésios 5. Olha, a partir do 31 diz assim. Deixa eu ler um pouco o contexto. Fala um pouco o contexto, diz assim. 25, olha o 25. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E assim mesmo se entregou por ela. 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ou seja, Cristo está a preparar a sua igreja para apresentar a igreja diante de si, no dia do encontro com ele, sem ruga, na santidade. Agora vê aqui o que diz 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. 31. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Os dois vão ser uma só carne. Olha, o versículo que eu quero que vocês entendam é esse aqui. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Grande é este mistério. Por isso é que não pode haver um intruso ou uma intrusa no meio do relacionamento conjugal. Quando o indivíduo se une com uma meretriz, por exemplo, faz-se uma só carne com ele. Vocês podem ver isso em 1 Coríntios 6, 16. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela?
porque serão, disse Deus, uma só carne. Você está entendendo? Quando o homem se junta à sua mulher, tornam-se uma só carne. Esse é um mistério não só espiritual, que chega a afetar as células. Porque se você notar um casal, depois que casa, depois de um tempo, o pessoal vê que o casal se parece, vê que são parecidos. Essa aparência que as pessoas veem é essa unidade, é essa união, essa sincronia, essa harmonia entre o casal. Agora, é importante saber que desde há muito tempo Deus havia proibido, por exemplo, o rei Salomão, todos vocês sabem a história do rei Salomão. O rei Salomão desviou-se da presença do Senhor, mas quem desviou o coração dele são as mulheres. E Deus havia dito, está na Bíblia, Deus havia dito que para ele não se meter com mulheres que não fossem judias. Disse, pois se você se envolver com mulheres pagãs, elas vão perverter o teu coração para você ir após outros deuses. A mulher tem essa força, tem esse poder. E Salomão desobedeceu a palavra do Senhor. Salomão conquistou mulheres pagãs, gentias. Antigamente, quando você quisesse estabelecer paz com o reino, normalmente fazia um casamento para garantir que não tivesse guerra entre aqueles dois reinos. E assim Salomão foi se desviando da presença do Senhor até o momento que começou a adorar outros deuses. E muitos alegam até que Salomão chegou de entrar na bruxaria, na feitiçaria e por aí fora. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Está aí o Diniz, que já deu um paz. Está aí a apóstola Paulina Mutenda, a partir de Moçambique, Shalom, servo de Deus. Amém. Está aí o Paulo Silvestre, capitão. Está aí a Manuela Piloto. Manuela, partilhem, partilhem, meus amigos, partilhem. Se tem 20 pessoas dando like, pelo menos tem que ter 20 partilhas. E também não sei se vocês conhecem a história de Balaão. Balaão foi um profeta contratado por Balaque. Balaque apercebeu-se da vitória do povo de Israel, onde passavam, tinham vitória quando estavam a caminho da terra prometida. Então Balaque chamou Balaão e pediu para que ele amaldiçoasse os filhos de Israel. E Balaão disse, não, vou consultar Deus. Deus disse, não faz isso, não dá ouvido. Não. Só que eles começaram a aumentar o dinheiro para corromper o profeta Balaão. E Balaão, indo a caminho, o anjo apareceu, o jumento viu o anjo, ele não viu, o jumento parou, por causa da presença do anjo, ele bateu no jumento, e o jumento falou. Essa história está na Bíblia, o jumento falou. E aí discutiram, e Balaão, quando tentava amaldiçoar o povo de Deus, em vez de maldição, saíam bênçãos da sua boca. E é daí onde nasce a seguinte palavra: contra Israel não vale encantamento. Balaão falou, como é que ele podia amaldiçoar um povo que Deus abençoou? Se Deus abençoou, não existe maldição humana que possa pegar, não existe praga nenhuma ou de demônios que possa prejudicar o povo. Mas Balaão instruiu Balaque da seguinte forma: eles estão imunes, estão protegidos por Deus, não vai pegar encantamento. Mas se você fizer com que eles pequem contra o seu próprio Deus, aí vão abrir porta, vão abrir brecha para eles poderem. Essa instrução que Balaão deu a Balaque, de colocar tropeços nos filhos de Israel. Os filhos de Israel tropeçaram porque se uniram a mulheres proibidas por Deus, que não tinham aliança com Deus, e assim fez com que eles sofressem baixa, sofressem derrota. Isso acontece até hoje. Essas meninas que vocês estão a ver, que estão a fazer vídeo aí, a fazer preces, a rezar, orar, também podemos dizer assim, nuas, são meninas que muitas delas estão a fazer aquilo somente para ter dinheiro, como eu já estava aqui a falar ontem. Para ter dinheiro, esse dinheiro não vai vir senão através de homens que têm posses. Então elas são instruídas a fazer preparação, são instruídas a fazer pactos, a fazer aliança. Elas recebem um espírito, esse espírito que aqui no Brasil eles chamam de pombagira. É um espírito que entra nessa pessoa e ela vai se envolvendo, vai se relacionando com vários homens. Esse tipo de mulheres, esse tipo de homens, eu já disse, uma vez se envolvido com eles, como são pessoas que têm um pacto, então o que acontece? A pessoa com quem se envolver vai sentir um gosto que nunca sentiu em nenhum lugar, vai ver que é algo extraordinário e vai então
perder o prazer sexual para com a sua parceira, para com o seu parceiro. Muitas pessoas, isso não é só para falar de África, falar de Angola, aqui no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil tem trabalho, tem metem na rua, trabalho de amarração sentimental. Vai no YouTube, você vai encontrar brasileira, trabalha, procurarem trabalho para aprender uma pessoa para gostar dela. Faz esses tipos de trabalho. Então, muitas das vezes, quando você se envolve com uma pessoa antes do casamento ou depois do casamento, você recebe sim influências negativas daquelas pessoas. Você, aqui tem muitas mulheres hoje no live, vou vos falar um segredo. Muitas das vezes as mulheres traem os maridos por causa da infidelidade do marido que se uniu fora com uma meretriz, recebeu os espíritos, os demônios, que nós chamamos micróbios espirituais daquela mulher. Quando foi lá em casa, deixou aqueles micróbios em casa, depois de deixar aquilo em casa, aí começa a ter já as discussões, começa a ter os atritos, e aquilo que também está feito, aí o diabo vai trazer um outro homem para você também ser infiel. Ou seja, você, muitas das vezes, a mulher trai o marido, ela não entende por que traiu o marido, mas traiu o marido em consequência daqueles espíritos que o marido está trazendo, porque se uniu com uma só meretriz, fez uma só carne com a meretriz, depois se une com você, se faz uma só carne com você e é partilha de demônios. Vocês estão a entender? E tudo isso está relacionado com aquilo que as pessoas falam de mulheres e marido da noite, que na verdade visa sugar as energias. Por isso é que uma pessoa que é atacada com o marido da noite, mulher da noite, acorda assim, sem força, sem vontade de orar, sem vontade de ser crente, né? Quando é mundano, então, não se fala. Ficam com problema, você é mulher, é problema de alcançar. Então, muitas das vezes, a relação sexual é... Aqui, deixa eu só tirar isso daqui. Ver uma imagem aqui. É recomendada. Vocês já se perguntaram por que aqui a Catarina comentou? Vamos lá para aqui. Partilhem, tem que partilhar. Comenta e partilha. Catarina Meronça Luvaíca. Primeira vez que estou a estiver aqui. Pura verdade, pastor Sianuca. Amém. Não, agora vou vos perguntar. Vocês se perguntaram por que quando o indivíduo vai no Kimbanda, quer ficar rico, ele foi lá pedir riqueza. Mas o Kimbanda vai dizer, não, tens que se envolver com a tua mãe. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Você quer dinheiro? Não, para dar certo, você tem que se envolver com a tua mãe. Você está a entender? Então, vocês, outro segredo que eu vou vos revelar, vocês pensam os cantores mundanos, você vê os famosos, toda hora se separam. Ele pode ser, pode ver uma relação, não vai demorar, vão separar, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Isso que eles fazem muitas das vezes é o lugar que eles foram apenas à busca de sucesso. Como eles foram apenas à busca de sucesso, mas traz essas consequências. Outros dizem que é para ficarem, para se transformarem em homossexuais. Falando em homossexuais, normalmente, quem é hétero? Quem é hétero? Hétero é aquela pessoa que tem atração por a pessoa do outro, do sexo oposto. Quem é hétero e depois tem um envolvimento cujo indivíduo é um homossexual, mas que também tem pacto, porque muitos desses não é só coisa biológica, mas está envolvido também pactos. Você se pergunta, aqui no Brasil, vai na internet, você vai encontrar, qual caso você vai encontrar no Brasil? Homem que tem mulher, tem esposa, mas foi no motel pagar, e foi pagar. Ele tem uma mulher gratuita na casa dele, mas ele foi pagar para se envolver por trás com um homem. O que você acha disso? O que você entende por isso? E depois, os demônios são tão astutos que o gosto que ele vai sentir naquela perversidade vai ser muito maior e superior àquilo que tem em casa. Então, os filhos de Deus têm que estar atentos a isso. Vou-vos contar, para vocês que estão a me assistir, vou-vos contar um testemunho. Esse testemunho é de uma senhora chamada Graça Calanga. Graça Calanga. Vocês nunca ouviram falar da mamã Graça Calanga, né? Vão aí no YouTube, colocam assim, Graça Calanga. Mamã Graça Calanga. Ela é uma congolesa. Ela foi mulher do Mobutu, o ex-presidente do Congo.
foi mulher do Mobutu. Mas foi mulher do Mobutu como? Não era mulher oficial. Ela contou o testemunho dela em Angola, isso já faz cerca de... Quantos anos que ela teve? 13 anos que eu vi esse testemunho, 13 anos atrás. Foi em Angola, contou o testemunho dela, o marido dela era um engenheiro, ela tinha marido, o marido era um engenheiro, e o marido queria tanto subir na vida, se ingrar, era um engenheiro de eletricidade, eletricista, e o marido usou ela, pediu ela, que era para ela ter com o presidente Mobutu, para poder empregar ela, ele queria ter um cargo, ele já tinha um bom cargo, mas queria para ser ministro de energia e água. Disse quando o Mobutu viu ela, disse, pronto, assim mesmo, você chegou aqui, não sai mais, você é minha mulher. E assim ela ficou já cativa, aí ficou mulher dele. Esse marido tentou ir reclamar, segundo ela, agora foi morto pela guarda presidencial. E ela estava a dizer, por causa da ambição, por causa desse desejo de ser alguém, de ser grande. E a mamãe Graça Calanga começou a contar que ela entrou no mar, entrou na água, e ela envolveu-se com a sereia, e além de se envolver com a sereia lhe colocou uma maquininha no ânus, colocou uma maquininha no ânus, e aquela maquininha que está no ânus, que a sereia colocou lá, disse a sereia, lhe deu uma lambida no corpo, que ela ficou esbelta, e depois disso, o que acontece? Quando ela tivesse a passar e ela visse assim um jovem que tivesse um futuro promissor, ela disse aquela coisa que ela tinha no ânus dava assim um tchim-tchim, dava... olha aqui, o doutor Francisco Simão, aqui o doutor Francisco escreveu, eu ouvi o testemunho da mamãe Calanga na ADPM, Centro Mensageiro da Fé, faz muito tempo, em 2010. É exatamente, 2010, 2013, são 13 anos, você acertou. Então, mas ela contou uma coisa interessante. Ela contou que quando ela era uma senhora, depois já estava mulher, amante do Mobutu, já era uma senhora com poder financeiro, acho que ela era rainha no mundo das trevas, grande roupa, grande carro. Mas quando ela passasse na rua e ela visse assim um jovem, por isso que quando eu falar para vocês, há jovem que é mundano, não é cristão ainda, ou não é cristão, mas tem um futuro promissor pela frente. Vocês veem muitos jovens de sucesso na área empresarial, acadêmica, não são cristãos. E mesmo cristão, quando ela visse, aquilo acionava lá nela atrás, ela já tinha que seduzir, convidar para sair, dar um dinheiro. Você não vê que há muitos jovens mesmo em Angola que se gabam que eles são os chulos das mamoites. Eles não sabem que muitas dessas mamoites são colegas, estão nesse sistema. Mas quando ela diz que vê um jovem com futuro promissor, o que acontece? Aquilo dá um sinal. Na verdade, é para ela roubar a sorte daquele jovem. Ela disse que é uma pensão que no Brasil chama um motel. E no ato do envolvimento, ela pedia para fazer atrás. Afinal, atrás é onde está aquele aparelhozinho que estava lá, que vai colher o sêmen. Ele fazia atrás. Disse que quando ele fosse fazer atrás, não demorava. E aí, depois dele atingir, ela saía, ia lá, ou mesmo pedia para fazer oralmente, ia fazer, parece que está aí se lavar no banheiro, metendo no recipiente para levar, para fazer um trabalho. Disse aquilo, quando ele fosse com um homem casado, o homem só tinha que seguir ela, seguir ela. Ela até contou que houve um cara que tirou a sua própria vida, porque se ela se envolve uma vez contigo, já não quer mais. Você agora é que vai ficar atrás dela de tudo. Você não vê mais gosto na tua mulher. E disse aquele homem suicidou-se. Mas ela contou uma história muito assim, muito interessante de um jovem chamado, até nem esqueci o nome, Anacleto. Ela disse que ela viu Anacleto, era um jovem promissor, viu na rua, o aparelho deu o sinal, pam, 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 pam. Depois de dar o sinal, para vocês, quem quer, põe no YouTube, Graça Calanga, o testemunho dela em português com tradução perdi. Mas só que ela só fala francês. Hoje ela vive na França. Vive até hoje, está a ministrar, prega até hoje. E eu estou a falar com o pastor Maradata, ele disse que baixou e está a pedir para alguém. Quem fala francês, começam a aparecer aqui, queremos traduzir os testemunhos em português. Quem fala francês. Então,
Estou a vos contar a história do Anacleto. Na história do Anacleto, ela disse que dava dinheiro ao Anacleto. A mãe do Anacleto era crente, orava, e já não concordava que o Anacleto tinha que ficar. O Anacleto era um jovem, não concordava que o Anacleto tinha que ficar com essa senhora. Mas ela ficou com o Anacleto um dia, beberam, foram no motel, pediu para eles se relacionaram. Como a Anacleto estava bêbado, como ele bebeu, ela pediu, Anacleto, você me ama, vamos fazer um pacto. O pacto é simples, eu vou com uma laminazinha, vou talhar aqui e também vamos talhar ali. Eu chupo, entendeu? O teu sangue, você chupa o meu. E o Anacleto já tinha dito que a mãe dela já tinha lhe dito: nunca aceita você fazer um pacto de sangue, porque Jesus Cristo já verteu seu sangue na cruz do Calvário e já fez um pacto. E a mamãe Graça contando disso com o Anacleto, quando ela falou isso, o Anacleto ficou sério na hora, a embriaguez passou, negou, foi embora. Então, hoje nós estamos rodeados de muitas piranhas. E muitas dessas. Olha, em Luanda mesmo, Luanda está cheio. Os falsos profetas, vou já vos revelar um segredo. Os falsos profetas, não apenas eles estão a se envolver com as ovelhas, a roubar a sorte das ovelhas, pois as ovelhas ficam acabadas, todas fuscas na igreja, sem brilho, sem nada. Ele só que fica a brilhar com o boi de cumbu, e brilho também entre aspas dele. Também esses falsos profetas prepararam umas meninas com quem eles se envolveram, que eram praticamente meninas dele, da satisfação dele, receberam aqueles espíritos, prepararam elas, essas meninas são enviadas para se envolverem com os homens de Deus, e há homens de Deus que já caíram com essas meninas. Há homens de Deus que já caíram com essas meninas. E vou vos revelar outro segredo. Quando você se envolve com uma dessas meninas, você podia ser o cara que jejua, você podia ser o cara que ora, você podia ser o cara que prega, já não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Muitos, e olha, te põe uma pedra para você levantar espiritualmente, é luta. Eu conheço até um pastor que estava a liderar uma igreja, já nem lidera a igreja, só está já a lutar para. Ele já não está a liderar rebanho, só está a lutar pela salvação da alma dele. Isso é quando você se envolve com uma piranha. Essas são piranhas. Também estão a profetizar, mas também estão a abrir ministério. Então, você não ouviu este testemunho da Graça Calanga, tem hoje a sorte, o privilégio, a bênção, Deus está aqui ouvir. E o pastor Cianu, que é um teólogo que toca nesses assuntos. Essa é a bênção que vocês têm. Por isso eu não me importo com o que vai falar. É teólogo, letra. Não, irmão. Nós já andamos com muitos testemunhos, navegamos no mundo espiritual e visão. Nós estamos aqui a te descrever os segredos espirituais. Você está a entender isso? Que muitos não ouviram. Vocês partilham só esse live, vocês vão ver que há muitos homens quando vão ouvir essa mensagem. Vão se rever. E eu próprio vos disse que eu também, antes da minha conversão, também já estava nessa situação. Estava preso. Você começa a sonhar de coisas à toa. Você se envolveu com a meretriz. Eu tive um tempo antes da minha conversão. Eu nunca bebi, nunca fumei desde que eu nasci, mas eu estava a ter um vício de frequentar prostíbulos. Mas eu lá naquele ambiente das prostituições, com música altas e bebida dos outros e tal. Mas a minha mente dizia que pá, esse ambiente não é para ti. Você via que tudo. Esse ambiente que é estranho. Mas como você está com aquele espírito, aquele vício, e sempre que viesse um dinheiro em mão, o vício é lá. Você está a entender? Se alguém deu Deus já. Então, há muitas pessoas que estão presas nisso. Baixa esse live, envia para alguém que você sabe que está preso. Há homens, eu já ouvi mulheres dar um testemunho, o meu marido chora, ele fala, eu não quero trair, mas não consigo. É uma força maior. Essas pessoas precisam de libertação. Houve um jovem que veio até comigo e disse, pastor, eu era grande empresário, perdi tudo. Primeira pergunta que eu fiz, você andou a se relacionar com mulheres? Disse sim. Não vai longe, é aí onde você perdeu. Vocês estão a entender? É aí onde você perdeu tudo o que você tinha. Agora, com Jesus, há recuperação. Muitos desses jovens às vezes se suicidam, uns estão na desgraça, se metem na vida do alcoolismo, eles não sabem
que é através das pessoas com quem se meteram. Então, todo cuidado é pouco. O crente tem que orar. Há muitos crentes que eu conheci casaram com pessoas que estão no mundo da bruxaria. Irmãs casaram com bruxos. Irmãos casaram com bruxas. Agora vamos revelar outro segredo. O que é que acontece quando você casa com uma bruxa? Se antes de casar você se envolveu, há quem não sabe. Não sabe se você atrai. Uns se atraem fisicamente. Se antes de você casar caiu com ela em fornicação, então acabou. Ela já te pegou, ali já te levou. Se você já dá de sonhar ou de ter visão, já isso já paga já. Fica na fraqueza espiritual. Um mesmo entra também já na bruxaria. Agora, se primeiro fez tudo na legalidade, mas ele é de outro mundo, ela só vai ser usada pelos teus inimigos no mundo das trevas para te perseguir, para te destruir. Vai ser a porta para a entrada na tua casa. Porque ele é de lá, é colega deles. E também tem muitos pais. Olha, tem um assunto que um dia eu vou levar em Angola. Esse assunto tem que ser posteriormente. Muitos pais que são eles que tiram a virgindade das suas filhas. Isso é um ritual para introduzir também as filhas na bruxaria. Você pensa um dia se eu trago um live não, eu falo na televisão, na rádio, um dia eu vou falar na rádio, apelar. Você vai ver o número de mulheres que vão ver você, mulher, que o teu pai é que foi o primeiro homem na tua vida. Eu quero, é uma atividade, libertação vai encher. Porque é um assunto, na verdade, que constrange, as pessoas ficam com vergonha. Como é que eu vou falar com o meu próprio pai que fez isso? Vocês estão entendendo? Mas o pai, quando faz aquilo, a pessoa recebe demônios, recebe espíritos imundos. Vocês estão a entender isso? E introduz na bruxaria. Por isso, oremos. Olá, Ana Joaquina Manuel disse também acompanhou o testemunho da mamãe Graça Calanga. Que bênção. Ela só fala já em francês, eu não falo francês. Je não parle français. Eu não falo francês. Só aprendi o básico quando estudava. Je m'appelle Cianuque Monteiro. Je suis pasteur. Disso já não sei. Só fico por aqui nesse comentário. Sim. Ajudem, vocês têm amigas. Você às vezes tem amiga que ainda não é crente, mas é uma menina que gosta de ti, tem um marido. Vocês têm que conversar, principalmente em África. Que as pessoas, aqui no Brasil também, os brasileiros têm costume de levar todas as pessoas no quarto. Aqui você pode entrar no quarto do casal, levam. Aqui no Brasil, quando apresentam a casa, apresentam até os quartos. Vem ver a casa, essa é minha casa. Vê o quarto, com a cama, tudo. Em África não pode fazer isso. Tem que ser prudente. Cuidado com quem você coloca na tua casa. Vocês estão a ver casos na internet de amigas que envenenam, que fazem mal no amigo por inveja. Por isso tem que ter muita cautela. Se a amiga fica até na sala, do quarto não vai. Não permite. Outra mulher prudente, ela é jovem, também traz jovem para ser empregada ou para ser cozinheira do seu marido. Todo cuidado é pouco. Uma irmã crente tem que orar, tem que ser prudente, tem que vigiar. Amém, irmãos? Como que é bom dura pouco e não se pode falar muito, vou ficar por aqui. Deixa eu ver vossos comentários. A Isida Belza, isso não tem como, muito profundo, Jesus. Misericórdia. A Ana Joaquina Manuel acompanha a história de um pastor que caiu com uma mulher que foi preparada para lhe fazer cair. Este homem não está conseguindo voltar à vida normal. Que bênção, hein? Que você acompanha, que você pode testemunhar. Mas oremos por esse pastor. Agora não sei se ele vai ver esse teu comentário aí, Ana. Será que vai ver? Vou fazer uma foto em teu comentário. O Diniz perguntou: caso de pastor se envolvem com suas ovelhas, é bruxaria ou apetite desordenado? Desejos da carne não controlados. Primeiro é assim, deixa-vos falar. Todos nós estamos sujeitos aos desejos carnais. Todos. Até eu que estou aqui a falar para vocês.
A Bíblia diz que cada um é tentado segundo a sua concupiscência. Eu vos falei aqui que eu, no mundo, estava nessas concupiscências. Então, todos nós devemos vigiar, devemos orar, devemos permanecer de pé, fugir da tentação. Isso é uma coisa. O Jimmy Swaggart, você conhece Jimmy Swaggart? Um dos maiores evangelistas do mundo, norte-americano. Caiu na prostituição e filmaram, pediu perdão em público, foi homem suficiente para pedir perdão. Do jeito que ele pregava na cruzada, reuniu, chorou, pediu perdão. Esse é homem de Deus, ele não é bruxaria. Caiu na fraqueza, não controlou, não vigiou, caiu. Agora, aqueles outros que você está a ouvir, que estão a instruir os outros, que tem que fazer disso um ritual para ter poder, é que é bruxaria. Entenderam isso aí? Entendeu isso daí? Bom comentário também para fazer um post. Vamos tirar uma foto nesse comentário. Teu Daniel Cachala, Patrícia, não estás a falar coisas verídicas, o único que pode libertar é Jesus Cristo. Aqui o Daniel Cachala disse que algumas pessoas ajeitam suas mulheres, acabam por ter relacionamento extraconjugal. Macandiwa, o nigeriano, verdade, pastor. Trabalho de troca de espíritos, maldições por meio do pacto de sangue por via da relação sexual, pastor Ciano Monteiro. Que bom, muitos comentários aqui. Obrigado pelo carinho da vossa audiência. Amanhã nós vamos estar juntos. Deus abençoe.